Deputados derrubam o veto e pessoas com fibromialgia passam a ter prioridade na fila. CCJR reúne-se extraordinariamente para limpar a pauta. E ainda, deputados reduzem para 20% gratificação proposta para magistrados. O Jornal Parlamentar começa agora. Olá! Deputados apresentam emenda que reduz para 20% o máximo a ser pago como gratificação a juízes e desembargadores. Proposta que está tramitando na Assembleia, de autoria do Poder Judiciário, previa um adicional de 33% quando houver excesso de processos a serem analisados pelos magistrados. O projeto de lei do Poder Judiciário, que modifica o Código de Organização e Divisão Judiciária no Estado, teve apresentada emenda por 9 parlamentares. Esta reduz de 33% para 20% a concessão de gratificação a ser paga a desembargadores e juízes de direito, em decorrência de acumulação de acervo processual. Nós conseguimos conversar com os representantes do Tribunal de Justiça e conseguimos diminuir os 33% para 20% em nome da meritocracia. Portanto, acredito que conseguimos aí um avanço, né? Tivemos em contato com as lideranças do sindicato e também com os juízes e chegamos a esse acordo de diminuir esse percentual de 33% para 20%, levando em consideração que isso está intrinsecamente ligado à questão da meritocracia, ou seja, aquele que está acima, né, do acervo do cotidiano permitir a esse percentual. E segundo eles é o contrário, né? Eles estão embasados na lei, de uma lei federal e, portanto, nós aqui apresentamos essa emenda com a assinatura de mais 8 colegas, né, para tramitar. Eu acredito que foi assim um avanço, diminuindo esse percentual de 33% para 20%. Outro projeto apresentado foi do Poder Executivo, que revisa incentivos fiscais para estabelecimentos industrializadores de couro, como forma de ajudar o setor que enfrenta dificuldades econômicas. Já o deputado Neno Razuc, do PTB, propôs a criação de um cadastro especial de primeiro emprego para contribuir no encaminhamento de alunos da rede pública para o mercado de trabalho. Hoje o Estado conta com mais de 13 mil vagas abertas que devem ser preenchidas. E muitas vezes o estudante que busca a inserção no mercado de trabalho não tem o conhecimento devido para conseguir chegar nessa vaga. E esse projeto quer fazer essa ligação para que essas 13 mil vagas sejam preenchidas e gerem renda para as famílias que precisam e trazendo dinheiro, giro desse dinheiro na economia do Estado. Na ordem do dia, deputados derrubam veto do governo do Estado à lei aprovada pela Assembleia, que previa prioridade em filas de bancos e supermercados também a pessoas com fibromialgia. O Executivo havia vetado integralmente o projeto de lei. 9 projetos foram analisados na ordem do dia, sendo 8 aprovados. Dentre eles, um veto do Poder Executivo foi derrubado pelos parlamentares, para garantir a pessoas com fibromialgia o atendimento prioritário em estabelecimentos comerciais e de serviços. Já existe uma lei que garante essa prioridade no atendimento para pessoas com deficiência, pessoas idosas, mulheres grávidas, né? E nós estamos incluindo as pessoas portadoras de fibromialgia, porque em função da enfermidade são pessoas que não podem aguardar muito tempo em pé numa fila, né? Então nós conseguimos sensibilizar os deputados e foi uma votação unânime derrubando o veto do governo. Então a partir de agora fica valendo a lei que também garante prioridade às pessoas com fibromialgia no atendimento nos estabelecimentos comerciais. A fibromialgia é uma doença caracterizada por dores crônicas em diferentes partes do corpo, principalmente nos tendões e articulações. O especialista em previdência, Paulo Tafner, que auxiliou na elaboração da reforma promovida pelo governo federal, veio até a Assembleia falar sobre o atual cenário das contas da Previdência Estadual. A fala faz parte das discussões em torno da PEC, apresentada pelo governo do Estado, que promove mudanças no sistema previdenciário sul-mato-grossense.
O economista e especialista em reforma da Previdência, Paulo Tafner, defendeu a aprovação do projeto de emenda constitucional de autoria do Poder Executivo, que propõe a reforma da Previdência Estadual. Segundo o especialista, é fundamental a aprovação da matéria para garantir o pagamento dos salários dos servidores, dos aposentados e dos pensionistas. Nós estimamos que o primeiro ano a gente poderia reduzir a despesa em aproximadamente 60 milhões com a reforma. E aí vamos ver, dependendo de como for aprovada, ela pode diminuir esse valor. É uma desidratação inicial da reforma. O gasto previdenciário no Estado vem crescendo de forma acelerada. Esse ano, se eu considerar o gasto total previdenciário, civil e militar, é mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Veja só, o cidadão está pagando imposto com muito sacrifício, muita gente desempregada, com salários comprimidos, e desse volume de recurso que ele recolhe de imposto, você desloca 20% para pagar a aposentadoria, outro tanto para pagar salário. O cidadão precisa ter de volta o seu imposto sob a forma de prestação de serviço, investimento. É o que a gente espera. De acordo com o economista, a reforma estadual vai adotar as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio da Previdência Social para os servidores públicos civis da União, para não correr riscos jurídicos. O texto original propõe entrada em vigor imediata, mas há emendas no sentido de que a aplicação das regras só seriam válidas depois de um certo tempo, tem várias emendas. Nosso ponto de vista técnico é que deveria entrar em vigor imediatamente, tal como foi a emenda 103, aprovada recentemente pelo Congresso Nacional. O Jornal Parlamentar segue para um breve intervalo e volta já. Pensando em quem tem deficiência física e mobilidade reduzida, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul melhorou suas dependências e investiu na comunicação para a inclusão. Rampas com corrimões em braille facilitam o acesso dos cadeirantes e cegos. Quem não enxerga pode usar pisos táteis como guias aos 2 plenários, saguão, banheiros e elevador. Bebedouros e banheiros adaptados, rampa no plenarinho, assentos especiais no plenário e escadas sinalizadas são realidade. No estacionamento, a reserva de vagas atende a quem precisa. O telejornal Legislativo Visual, apresentado por intérpretes de Libras, aproxima a comunidade surda da TV Alemes. Já o site da casa oferece recursos que otimizam a navegação para os cegos e surdos. Esse é o programa Alemes Acessível, mostrando que não tem progresso sem acesso. Comemoramos em 2019 os 40 anos de criação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por meio da promulgação da primeira Constituição Estadual em 13 de junho de 1979. Para celebrar a data e firmar o valor da Casa de Leis na sociedade, a Alemes promove diversas ações, como o primeiro prêmio de jornalismo, para reconhecer as melhores reportagens sobre o Legislativo. O protocolo de intenções da Assembleia Legislativa Mais Sustentável põe em prática as campanhas Papel Zero, Chega de Plástico e Energia Limpa. O plantio de árvores reforçou a sustentabilidade nos 40 anos. A casa coordena também projetos de separação de lixo para coleta seletiva. A Alemes está no Parque dos Poderes, em Campo Grande, numa das maiores reservas naturais do estado, dentro do perímetro urbano. O deputado Pedro Kemp criticou a decisão do governo federal que passou a desobrigar empresas brasileiras a contratarem um quantitativo mínimo de pessoas com deficiência. Na tribuna, o deputado Pedro Kemp, do PT, lamentou que nesta terça-feira, 3 de dezembro, é uma data em que se deveria estar comemorando o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, mas que os avanços conquistados nos últimos anos podem estar ameaçados devido ao projeto de lei 6.195/2019, proposto pelo governo federal, que pretende acabar com a lei das cotas para trabalhadores com deficiência nas empresas. Hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e justamente nesse dia a gente recebe uma notícia tão ruim, tão negativa,
para as pessoas com deficiência no país, porque a legislação ela estabelece que uma empresa que tem acima de 100 funcionários, ela tem que estabelecer uma cota, reservar um percentual de vagas para pessoas com deficiência. E isso tem propiciado que muitas pessoas com deficiência estejam hoje já trabalhando, né? Agora o governo federal apresenta um projeto de lei desobrigando as empresas de contratarem essas pessoas. Ou seja, ao invés de contratar uma pessoa com deficiência, ele pode depositar num fundo, né, 2 salários mínimos e ele não está mais obrigado a fazer essa contratação. Acho que isso é um retrocesso e estamos fazendo um apelo para que os deputados federais votem contra essa proposta. De acordo com o IBGE e o Ministério do Trabalho, no Brasil existem 31 milhões de deficientes em idade produtiva, mas apenas 418 mil estão empregados. Segundo o parlamentar, a lei das cotas inclui as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, além de ser um instrumento legal de garantias de direito. A legislação que obriga a reserva de vagas para pessoas com deficiência, ela foi muito importante para abrir essas oportunidades de vagas. Segundo as estatísticas, mais de 90% das pessoas com deficiência que estão trabalhando, elas estão trabalhando graças a essa lei das cotas para pessoas com deficiência. Então, é uma luta constante, até porque algumas empresas tentam burlar a legislação, não contratam. O Ministério Público do Trabalho tem notificado, né, para que as empresas cumpram a legislação. Então é uma luta constante. Agora, que ela significou um avanço, isso sem dúvida. Em um esforço para limpar a pauta na reta final do semestre, deputados membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação reuniram-se extraordinariamente nesta terça-feira. Na reunião extraordinária da CCJR, realizada no plenarinho Nelito Câmara, os deputados integrantes da comissão analisaram 26 projetos. Desses, 21 foram aprovados e entre eles se destaca a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano, de autoria do Executivo. O orçamento ele foi submetido a uma primeira votação, onde recebeu emendas de metas, em torno de 65 emendas, foi submetida a plenário e aí encaminhou-se para o segundo período com abertura de novas emendas, recebendo desta feita 74 emendas de metas, todas aprovadas, e agora encaminha-se para a Comissão de Orçamento e Finanças e uma vez admitidas, previstas, elas entram como emendas de metas ao orçamento que tem o seu total de 15 bilhões e 800 milhões. A importância do orçamento é ele que estabelece o norte, a receita e fixa as despesas, aquilo que vai se gastar com a saúde, com a educação, com a infraestrutura. Sem o orçamento é absolutamente impossível se administrar, planejar e verificar onde vai se destinar os recursos prioritários para a segurança pública, para a assistência social, enfim, para a vida e o funcionamento do Estado. Também de autoria do Governo do Estado, o Plano Plurianual para o período de 2020 a 2023 foi aprovado. O deputado Marçal Filho, relator da proposta, informou mais detalhes do projeto e destacou sua essência, no que condiz às diretrizes e prioridades da administração pública. O PPA que é previsto em nossa legislação para que todos os poderes, todos os âmbitos, as esferas do poder executivo, municipal, estadual e federal possam minimamente trazer, digamos, as direções que serão tomadas em relação aos investimentos, quais são as prioridades. É exatamente isso que nós relatamos e aprovamos aqui. A área de educação, de saúde, de segurança, de infraestrutura, quais os projetos, digamos, de vulto, qual é o viés que o Poder Executivo está tendo em relação aos próximos anos aqui em Mato Grosso do Sul. E de parte de nós aqui da Comissão de Justiça, nós aprovamos que entendemos que ali tudo foi contemplado, não é?
algumas emendas que apresentei, que foram incorporadas, mas que não mudaram digamos, o cerne do projeto, apenas veio a complementar essas áreas que o Poder Executivo deve atuar até 2023. Projetos que tratam da criação de um Fundo Estadual de Segurança Pública e de um fundo para garantir a reparação de áreas degradadas decorrentes de incêndios provocados em Mato Grosso do Sul também foram aprovados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação durante a reunião extraordinária. Fica por aqui essa edição do Jornal Parlamentar. Estas e outras reportagens podem ser conferidas no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com acesso disponível por meio do QR Code que aparece agora aí na sua tela. Siga acompanhando aqui no canal 9 da NET a nossa programação e também pelas nossas mídias sociais. Até mais!